meu nome é Ana Júlia Silva Correia, eu sou estudante do terceiro ano do Colégio CEPAI UFG e esse é o meu TCM, cujo tema é anorexia nervosa na adolescência. Segundo a revista Adolescência e Saúde, com o artigo Culto ao Corpo, Beleza ou Doença, demonstrou que cerca de 63% de um total de 1.183 alunos de uma escola em Minas Gerais entre 6 a 18 anos estavam insatisfeitos com o próprio corpo. Dentre esses alunos, 33,7% queriam ser mais magros, visto que o culto ao corpo é uma prática extremamente comum entre os segmentos sociais, podendo fazer com que esses jovens e adolescentes acabem desenvolvendo uma visão errônea e precoce sobre a própria aparência, fazendo com que futuramente elas possam desenvolver algum tipo de distúrbio alimentar, e dentre eles, o mais comum é a anorexia nervosa. Mas, por mais que seja o distúrbio alimentar mais recorrente entre adolescentes e jovens, você sabe o que é anorexia nervosa? Anorexia nervosa, pra mim, é quando a pessoa ela não se sente bem com o corpo dela e ela tende a cada vez mais piorar a sua situação por causa de um pensamento que na verdade não é real. Anorexia nervosa é um distúrbio que acontece quando uma pessoa se olha no espelho ou olha para o próprio corpo e não sente que ela está no corpo que ela quer estar. E aí ela acha que ela está acima do peso ou ela pode aumentar de peso. É um distúrbio alimentar decorrente de algum trauma que a pessoa passou. E ela começa a ter uma visão distorcida do corpo dela. Ela se olha no espelho, mesmo que ela esteja magra, ela se acha gorda. Então, vamos falar um pouco de anorexia nervosa? O que vem a ser anorexia nervosa? É um distúrbio alimentar onde o indivíduo tem uma preocupação exagerada, tá, pelo peso corporal. É uma imagem distorcida do corpo em relação ao peso. É grave? Sim, é grave. É inquestionável que os padrões de beleza estão correlacionados com os distúrbios alimentares, mas você sabe qual o real motivo pelo qual uma pessoa acaba desenvolvendo anorexia nervosa? Predisposição genética, fatores culturais, sociais, ambientais, tá? Desejo exagerado pelo um corpo magro, restrição alimentar, tá? Bom, tudo começou no ano de 2017, quando eu decidi fazer uma dieta por conta do meu aniversário de 15 anos, que era no final do ano. E na minha cabeça eu não tinha nada de errado com o meu corpo, eu não me incomodava, mas por algum motivo eu decidi fazer uma dieta. E chegou ao ponto de eu comer uma refeição por dia e achar que era o suficiente ou achar que era até demais. Segundo o artigo Diversidade nos Determinantes de Escolha de Alimentos, uma perspectiva psicológica de Egon Peter Koster, a anorexia nervosa ela é multifatorial, ou seja, ela não tem uma causa específica. Segundo o artigo Perfil Psicológico de Pacientes com Anorexia e Bulimia Nervosa, a ótica do psicodiagnóstico concluiu que a anorexia ela não afeta o intelectual do indivíduo, mas ela acaba causando um comprometimento na tríade ação, realização e produtividade. Eu não concentrava direito nas aulas, tanto que no período ápice da minha anorexia foi no ano de 2018. As minhas notas decaíram muito, eu não conseguia concentrar. A pessoa tinha que falar comigo repetidas vezes para eu entender o que ela queria dizer, porque eu não estava raciocinando direito, em questão que meu cérebro estava raciocinando muito lento. Esse distúrbio também afeta o âmbito social e familiar do indivíduo, pois a anorexia nervosa pode ser o começo de vários outros distúrbios. Isso até afetou um pouco nas minhas amizades, eu afastei um pouco dos meus amigos e dos meus familiares, eu brigava muito com eles, eu vivia um estresse constante. Eu brigava com qualquer coisa que eles falassem.
foi num hospital, eu desmaiei porque eu fui tirar sangue, eu já tava de jejum por muito tempo e eu ainda tive que fazer jejum pra tirar o sangue. Então, nesse dia eu desmaiei e aí foi muito triste, porque minha mãe chorou, eu chorei. Eu desenvolvi ansiedade generalizada, que eu tenho até hoje, eu tomo remédio pra controlar. E também desenvolvi depressão no ano de 2018, foi muito intenso esse ano. Desenvolvi também autoestima baixa, por conta de nunca achar que eu era o suficiente, meu corpo não era bonito e essas coisas. E qualquer coisa me irritava, me tirava do sério ou me deixava extremamente triste. Então foi consequências psicológicas muito duras que eu passei por conta de uma anorexia nervosa, então não vale a pena. Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, entre inúmeros fatores que descrevem a anorexia nervosa, um deles é a absorção alterada de alimentos, que pode causar grave comprometimento físico no paciente com anorexia nervosa. Ela vai desencadear principalmente quando se tem uma perda de peso muito agressiva. Então, o paciente, a pessoa que desenvolve anorexia nervosa, essa redução de peso é muito drástica e ela pode vir muito rápido, Nós classificamos esse baixo peso quando nós fazemos aquele cálculo do IMC e que dá o resultado menor que 18. Então, aquele paciente que tem anorexia nervosa, a ingestão alimentar dela é muito reduzida. Na verdade, é quase nada. Há casos, que eles nem ingerem a quantidade de energia que ele precisa para se manter, podemos dizer assim, as necessidades de energia básica dele, do corpo dele. Nos casos, por exemplo, de macronutrientes, que a gente chama de proteína, carboidrato e lipídio, nós temos observado que é muito escasso na alimentação deles esses tipos de nutrientes. No caso do carboidrato, a gente pode especificar como sendo um episódio de hipoglicemia, que é aquele indivíduo que fica muito tempo sem se alimentar, tem uma baixa de carboidrato, que é açúcar no sangue, então ele vai ter episódio de hipoglicemia. E também, no caso de proteína, esse indivíduo que tem um consumo baixo desse nutriente, ele vai desenvolver também, por exemplo, anemia, que estão contidas o ferro, os alimentos, de fonte de proteína, tem ferro, pode desenvolver também queda de cabelo, unha ficar quebradiça, a pele ficar desidratada, isso tudo por conta da má ingestão de proteína, devido à falta desse nutriente e também de nutrientes do complexo B, das vitaminas do complexo B. Como esse indivíduo ingere muito pouco alimento, ele também vai ficar com a quantidade de gordura, que a gente chama de lipídio, baixa no organismo. Isso também é prejudicial. Ele vai desenvolver, por exemplo, uma baixa produção de hormônio, e nas meninas vai até mesmo causar a amenorreia, que é as meninas não tem mais aquele período menstrual, vai ficar todos desordenados. Mas, por mais que seja clara a absorção alterada de alimentos, você sabe o que é considerado uma alimentação saudável? Nós seguimos o guia de alimentação saudável. Esse guia é fornecido pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde. A gente tem que seguir algumas orientações. Nós devemos comer, A maioria do nosso alimento tem que ser fonte de carboidrato. Então, por exemplo, nós vamos comer o arroz, a batata, a mandioca. E essa fonte tem que ser de vegetais e também tem que ser fontes de integrais. Então, por exemplo, vou comer um pão, então vou preferir um pão integral. Vou comer um macarrão integral, para ter uma alimentação melhor de qualidade. Quando nós falamos também das frutas, nós temos que seguir de 3 a 4 porções no dia de fruta. De vegetais verdes coloridos, nós temos também que consumir de 3 a 4 porções no dia, tá? Isso tem que ser bastante colorido, para ficar melhor. Quanto mais colorido, mais nutrientes você vai ter ali naquela refeição. Do consumo de água, então, nós temos que consumir durante o dia todo uma média de 2 litros
de água no dia para se manter hidratado. A questão da gordura, a gordura nós temos que consumir uma gordura melhor. Essa gordura melhor seria uma gordura de origem vegetal, né? Azeite, né? As gorduras das castanhas, linhaças, mas as gorduras também de origem animal, que estão contidas nas carnes, nós vamos consumir porque a gente está comendo carne, mas a gente tem que consumir de forma moderada. Então essas gorduras a gente tem que estar evitando. Fritura, evitar, assim a gente consegue manter uma alimentação mais saudável. Outra coisa é o doce, que é algo que o consumo, né, de açúcar, do doce, vem aumentando ainda mais nesse público, né, nesses adolescentes. A procura, por exemplo, de alimentos como guloseima, sorvete, é muito grande o consumo nesse público, então a gente tem que preocupar. Então, quanto menos doce consumir, melhor é. A anorexia nervosa é um distúrbio completamente complexo e, não obstante, seu processo de cura não é diferente. O tratamento da anorexia nervosa é fundamental que o nutricionista participe para entrar nessa parte da alimentação, poder colaborar com a alimentação desse paciente. Só que nós não conseguimos fazer o tratamento sozinho. A gente precisa de outros profissionais em conjunto, né, trabalhar com esse paciente para ter uma melhora desse quadro. Então é fundamental que nós, como profissional, procure e tenha uma parceria com outros profissionais, por exemplo, com o psicólogo, com o psiquiatra, para tratar esse indivíduo, esse paciente como um todo e em conjunto. Porque nós trabalhamos aquela parte da alimentação, então é fundamental que em conjunto, né, tenha um atendimento multiprofissional, interdisciplinar, para poder ter um sucesso maior naquele indivíduo, naquele paciente que desenvolveu essa anorexia nervosa. Foi nesse período que meu irmão sentou com a gente, conversou e falou que ele ia contratar uma psicóloga e uma nutricionista especialista em distúrbios alimentares. E esse foi o tratamento em que foi eficaz pra gente, que a gente viu que a gente deveria melhorar. Claro que a gente já sabia, mas com a contratação de especialistas, a gente viu que o problema era real, que não era uma coisinha boba da nossa cabeça, era uma coisa real. A gente também, outras coisas que ajudaram a gente além do tratamento psicológico e nutricional, foi o apoio da família, porque no começo muitos familiares nossos achavam que era besteira isso de ficar sem comer e achavam que era coisa de adolescentes, que era fase, mas se tornou um problema real. E eu acho que uma das coisas foi a conscientização da nossa família de não julgar a gente do que a gente estava fazendo, mas ver o nosso lado e tentar compreender. Mas não aceitar aquilo, compreender que a gente estava passando por aquilo não porque a gente queria, mas porque era um problema que estava dentro da nossa cabeça. Agora que você está ciente do que é a anorexia nervosa, que o seu tratamento é algo complexo e muito delicado e que a sua causa é multifatorial, ou seja, varia de pessoa em pessoa, a melhor forma de prevenção é a informação. Segundo o artigo Anorexia Nervosa, estudo de caso com abordagem de sucesso, a cada 100 mil pessoas, uma desenvolve distúrbios alimentares por ano. Convertendo para números atuais, são 70 mil pessoas com distúrbios alimentares por ano. Alright, ready? $2.80 for the pork, $3.50 for the buttered noodles, $1.50 for the roll, and $75 for butter. Porém, esse número pode ser maior, pois há muitos casos subdiagnosticados, ou seja, não tem precisão no seu diagnóstico. Portanto, há muitas pessoas que têm anorexia nervosa e não sabem. E por conta dessa falta de informação, elas não procuram o médico precocemente, o que facilitaria o seu processo de recuperação. Esse vídeo é uma forma de prevenção, pois estou expondo um tema que ainda é tratado como tabu e muitas vezes tratado de forma preconceituosa, pois essa doença é chamada como doença de gente fresca, só quer chamar atenção, doença de gente rica. E esse é o objetivo do meu trabalho, expor o tema para ajudar com informação quem precisa.